Futebol é cultura e popular. E eu sou Eduardo Coelho e estou aqui passando para bater um papo de futebol com vocês, que eu tenho muitas causas e a minha primeira causa é o futebol, minha grande paixão. Estou aqui com a camisa do Museu do Futebol. Quando vocês puderem, façam essa visita lá no estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, que é um excelente programa. E aqui apresento o meu grande Deus, o rei, meu ídolo do futebol, que é até hoje, meu ídolo de infância e até hoje, Roberto Rivelino. Essa foto é de 1977, quando ele completava 100 jogos pela seleção brasileira. Então vou falar um pouco mais sobre os times do Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca foi decidido pelas duas equipes que estiveram mais fortes e mais competitivas, que mereceram, que foi o Fla-Flu. O Flamengo já tem um time mais montado, mais ajeitado, e acabou vencendo pelo placar que fez no primeiro jogo, 2-1, e no segunda partida 0-0, e faltou ousadia, né, do treinador Mano Menezes, que a gente agradece por ajudar a permanecer o Fluminense na Série A, mas o correto seria a mudança de treinador lá na virada do ano e não começar 2025 com o Mano Menezes. Aí, na estreia do Brasileirão, o Fluminense perdeu fora de casa, e pior do que a derrota foi o treinador colocar um jovem jogador para iniciar a partida e substituir o atleta com 12, 13 minutos. O garoto até chorou no banco. Isso não se faz. E aí, para mim, e discutir com o Thiago Silva, né, que é um ídolo da torcida e aí patrimônio do clube, ele se excedeu e o presidente corretamente demitiu, mas aí tem a questão contratual, né? E trouxe Renato Gaúcho. Eu, particularmente, votei na enquete do Globoesporte.com pelo retorno do Fernando Diniz. Sou um dinizista convicto, que deu 36% para o Diniz, 32% para o Renato Gaúcho e cerca de 12% para o Dorival Júnior. Mas Renato Gaúcho é ídolo da torcida, gosto muito bem, começou com estreia, tem estrela, conhece o Fluminense, foi campeão do Fluminense como jogador, como treinador, tem química total com a galera. Isso aí, parabéns, e vamos rumo a voos maiores, né? E o Brasileirão tá aí, começou, o Fluminense, como eu disse, começou perdendo e aí se recuperou na estreia do Renato Gaúcho com a vitória 2-1. O Vasco estreou bem, ganhando do Santos, mas aí em São Januário, mas aí pegou o Corinthians lá em São Paulo e perdeu de 3-0, com direito a 2 gols anulados pelo VAR. Então a torcida está ressabiada, e aí na estreia do Vasco na Sul-Americana, na altitude com o Melgar, time peruano, o Vasco estava ganhando de 3-1, era para segurar a vitória de qualquer maneira. 2 gols de diferença não pode tomar empate. Tudo bem, problema da altitude, 2.300 metros, mas mesmo assim tem que segurar. E aí cedeu o empate, foi ruim, mas retornou em São Januário, ganhou de 1-0, gol do Verratti. Verratti vem segurando bem a torcida, vai criando aí uma empatia, é um ídolo do momento do Vasco da Gama. O Botafogo não fez um bom Carioca, mas aí o Testor não está nem aí para o Carioca. É o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, estreou na Libertadores de 2025 com derrota para a Universidade de Chile, 1-0, lá no Estádio Nacional, mas ganhou já o primeiro jogo no Newton Santos, 2-0, 2 gols de final de partida, estreou no Brasileiro, jogando melhor que o Palmeiras, grande Palmeiras, lá no estádio do Palmeiras. E no retorno aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo teve a sua primeira vitória, 2-0 no Juventude. E Flamengo estreou no Brasileiro com 1-1 no Maracanã, com o Internacional. É um resultado normal, porque o Internacional é gigante e vem para disputar o título. E depois o Flamengo ganhou do Vitória na Bahia, um resultado que é o que a torcida do Flamengo queria, ganhar do Vitória na Bahia. E na estreia da Libertadores, Flamengo ganha fora de casa na Venezuela, do Desportivo Táchira, mas acidentalmente, né, ninguém entendeu, o Flamengo perde
depois de um bom tempo sem perder, perde no Maracanã para o Central Córdoba, time da Argentina, de pouca expressão, e o Flamengo tem que ficar esperto, porque agora o Flamengo na Libertadores tem 2 jogos fora de casa, então o Flamengo vai ter que pontuar para não ver sua situação complicar, né? O Fluminense na Sul-Americana estreou muito bem, ganhando do Once Caldas fora de casa, e vai fazer o segundo jogo aqui no Maracanã contra o San José da Bolívia. Os times, na próxima rodada, o Botafogo encara o Bragantino, lá em Bragança Paulista, sábado, 16 horas, eu cravo o Botafogo. O Vasco pega também no sábado o Sport aqui em São Januário, eu cravo o Vasco da Gama. E domingo é que tem aí jogos interessantes, né? Mais disputados. O Flamengo pega o Grêmio lá no Sul, 17h30, e o Fluminense pega aqui no Maracanã o Santos, 19h30. O Flamengo pode ganhar, no momento o Grêmio perdeu o título gaúcho para o Inter, e o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, o atual bicampeão carioca, então pode dar aí um empate, claro, aí qualquer resultado, o Grêmio é gigante também, pode ganhar, está jogando em casa. E Fluminense e Santos, eu quero cravar Fluminense. Fluminense tem que ganhar, porque o Santos não vem bem. O Santos estreou perdendo para o Vasco, né? Perdeu de virada, o Vasco estava perdendo e aí virou o jogo, conseguiu ganhar. E no segundo jogo o Santos empatou com o Bahia. Empatou com o Bahia lá na cidade de Santos. Então, se a gente pegar no retrospecto da tabela, a metade da tabela é o 10º, o Vasco está em 11º, está ali, quase no 10º. Então o Botafogo está em 5º colocado, o Flamengo está em 6º e o Fluminense está em 9º. Então começou bem. Eu fiz uma observação interessante, os 4 hoje que estão no rebaixamento, que é o Mirassol, Sport Recife, Galo e Vitória. Desses 4, 3 vieram da Série B. Quer dizer, se tiverem resultados ruins, podem ficar já aí cativos, se preparando para o ano que vem. Mas tem também o Bragantino e o Santos, que estão ali na beirada da zona do rebaixamento. Se o Santos perder para o Fluminense, o Santos pode até entrar na zona do rebaixamento. Mas, no momento, o futebol do Rio de Janeiro eu considero um bom momento, porque o futebol do Rio de Janeiro é tricampeão da Copa Libertadores, um fato inédito, histórico. O Botafogo ganhou 2024 brilhantemente lá no Monumental de Nunes, a grande final com o Galo Mineiro. O Fluminense fez aquela apoteótica decisão com o todo-poderoso Boca Juniors em 2023 e o Flamengo foi o campeão de 2022 numa final brasileira com o Atlético Paranaense. Então o Vasco aí que está destoando um pouco, e a torcida tem que ser mais compreensiva. Eu sei que a torcida do Vasco é heróica, mas tem que estar aí xingando já o treinador, mas tudo vai se ajeitar e com calma a gente vai aqui iniciando aí e prosseguindo esse nosso bate-papo sobre futebol e trazer muita novidade para vocês. Esse vai ser um ano especial e vou falar em breve sobre um escândalo que está ocorrendo com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Então isso fica para um capítulo posterior aí de um novo bate-papo entre a gente. Valeu, até breve.